Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, o dia 8 de junho de 2018. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Iniciativa do vereador Luiz Rossini traz à Câmara palestra sobre bomba de infusão para pacientes com diabetes. Na série especial sobre a Copa do Mundo, ex-meio-campista Silas Campineiro conta a experiência de ter disputado 2 mundiais. E no esporte, Guarani e Ponte Preta entram em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na última terça-feira, aconteceu aqui no plenário da Câmara a entrega do diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a diversas personalidades. Confira agora. As homenagens são de autoria dos vereadores Paulo Haddad, Carmo Luiz e do presidente da casa, Rafa Zimbaldi. O diploma Braulio Mendes Nogueira é entregue a personalidades que se destacam na área do jornalismo. As nobres pessoas que estão aqui, que estão recebendo este mérito nesta noite, o valor deste mérito se torna muito maior quando as pessoas que amamos estão nos assistindo, estão próximos da gente. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês nesta noite. A hora que eu me coloquei aqui diante dessas pessoas, né, não só dessa plateia, mas desses homenageados, eu falei, essa oportunidade, essa prerrogativa que nós vereadores temos de homenagear as pessoas que são expoentes ou que fazem alguma coisa para a sociedade é muito importante. Então eu me sinto muito feliz de hoje estar fazendo parte dessa Casa Legislativa. De autoria do vereador Rafa Zimbaldi, recebeu a homenagem Luiz Fernando Rezende Asmeris. É uma honra muito grande estar recebendo esse diploma que foi merecido também em virtude do meu pai, José Pereira Asmeris, que veio de Taubaté, mas fez a sua vida aqui em Campinas, também recebendo o título de cidadão campineiro por essa Casa de Leis. Por proposição do vereador Paulo Haddad, Vinícius Sampaio Dotaviano foi homenageado. Porque a nossa fundamental importância na sociedade, não só campineira, como estadual, como brasileira, como mundial, é ter a voz, é fazer-se voz, seja através da escrita ou da fala, ou do rádio, da televisão ou do papel. Por isso, imprensa, que é a segunda maior invenção da humanidade, só perde para a roda. O vereador Carmo Luiz é autor do diploma entregue a Rodrigo Vasconcelos Salomão. Não é todo dia que a gente faz amizade na política, especialmente um jornalista que tem um caráter combativo, um caráter bastante questionador, como o meu. E aí o amigo Paulo Haddad acaba de lembrar, falou, olha, embora esse seu perfil, para alguns um tanto agressivo, ou para alguns um tanto impertinente, houve aprovação por unanimidade. Fico feliz, não por mim, mas fico feliz pela liberdade, pela democracia, pelo espírito de que o debate conjunto, o debate de ideias, certamente faz o nosso país, faz a nossa cidade, faz a nossa sociedade melhor. Paulo Haddad lembrou a importância da honraria entregue. Essa Câmara Municipal, para que os senhores tenham uma ideia, ela é muito criteriosa, né, na concessão dessas honrarias. Isso é votado, todos os vereadores votam. E as pessoas que hoje estão aqui, elas são merecedoras dessa honraria. Uma iniciativa do vereador Luiz Rossini trouxe para a Câmara uma palestra sobre a bomba de infusão e como os pacientes de diabetes podem conviver com o aparelho. A bomba de infusão é uma espécie de mini computador que administra insulina de forma contínua e programada em pacientes com diabetes. A reunião realizada no fim de maio faz parte de uma série de palestras sobre a doença. Nós recentemente acompanhamos, fizemos uma moção, tivemos juntos num movimento, numa manifestação que denunciava inclusive a falta de medicamentos e insumos na farmácia de alto custo do Estado, que causa um problema sério a quem depende desse medicamento, dos insumos, né, para ter uma vida saudável e digna, né? Então esse movimento, além de lutar pelos seus direitos, traz hoje aqui uma ação de divulgação de informação, né, de orientação e conhecimento para todos. Além da bomba de infusão, a palestra também falou sobre terapias nutricionais para auxiliar na doença. A questão nada mais é do que você ter uma alimentação saudável,
né? Quando a gente fala na contagem de carboidrato, quando a gente fala de uma alimentação para as pessoas que têm diabetes, a gente foca o saudável. A gente, quando você vai a uma nutricionista, que ela tem experiência com diabetes e que ela vai fazer um plano alimentar para você, ela foca o saudável. Ela, não é? Me ajuda a falar? Não é isso? A Leslie é nutricionista, então ela sabe disso. Ela vai focar o saudável. Ela não vai focar o não pode. E o saudável é ter carboidrato na alimentação, né? O carboidrato, ele é o único gerador 100% de glicose para a gente. E o nosso cérebro, ele é alimentado de glicose. Tudo funciona no nosso corpo pela energia da glicose. Sexta-feira nublada aqui em Campinas, chegou a chover, no início da manhã. Vamos conferir como está neste momento o trânsito em Campinas para ver se teve algum reflexo. As imagens são das câmeras da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Primeiro a gente já está vendo aí, Francisco Glicério com a Conceição, as imagens aí da Sincamp, movimento um pouco mais carregado, Agora a hora do almoço, 12h33, de acordo com o relógio ali da Sincamp, a gente está vendo aí um tráfego intenso na Glicério com a Conceição. E está chegando o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, próxima terça-feira. A gente está vendo as imagens da 13 de maio, ali no cruzamento com a José Paulino. Bastante gente andando por aí, hora do almoço, dá uma escapada ali do serviço, aproveita os restaurantes e também entra nas lojas para ver o comércio. Então tá aí as imagens da Sincamp, do trânsito e também do comércio de Campinas, já que é uma data muito importante, Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Olha só, em reunião solene aqui na Câmara, foi entregue o título de cidadão campineiro a um conselheiro da Casa de Portugal. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, presidiu também a reunião solene que entregou o título de cidadão campineiro a Nilson Lopes Vieira. A honraria é concedida a pessoas nascidas fora de Campinas que tenham se destacado por serviços prestados ao município. Nascido na cidade paulista de Lins em 1962, o homenageado é formado em Direito. Tendo se especializado em Direito do Trabalho, foi procurador jurídico na INDEC, empresa que administra o trânsito na cidade, atuando na gerência de licitações, mesmo setor em que hoje atua na Fundação José Pedro de Oliveira, Mata Santa Genebra. Nilson Lopes Vieira também é conciliador no Juizado Especial de Campinas, na cidade judiciária. Filho de portugueses, tem nacionalidade portuguesa e é membro do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal de Campinas, local escolhido para a realização da solenidade de entrega do título de cidadão campineiro. Quero dizer a todos os senhores e senhoras que receber o título de cidadão campineiro é motivo de orgulho e satisfação. Sinto-me profundamente honrado e bastante envaidecido. Sou realmente um grande privilegiado. Mas, fundamentalmente, divido esse prêmio com os verdadeiros responsáveis por essa premiação. A entrega teve a iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadic. Eu gostaria de agradecer pela recepção aqui nesse espaço emblemático para a cidade de Campinas, que é a Casa de Portugal, e dizer da minha enorme satisfação de estar participando aqui hoje, de entregar a maior honraria concedida pela Câmara de Campinas, que é o título de cidadão campineiro ao senhor Dr. Nilson Lopes Vieira, cidadão exemplar, que é digno do mérito que lhe é concedido hoje. Essa indicação não é do Rodrigo, não é do Rafa, não é da Câmara Municipal. Essa honraria é uma homenagem da comunidade portuguesa, da cidade de Campinas, ao reconhecimento do teu trabalho pela nossa cidade, né? Não só como servidor público, mas como cidadão, né? O serviço que você presta à nossa cidade de Campinas. Olha só, abelha rainha, operárias, zangões. Cada um desenvolve uma função dentro da colmeia. Esse é o assunto de hoje do É o Bicho. Olá,
Numa colmeia, as abelhas têm várias funções para a produção do mel. E esse é o assunto de hoje do É o Bicho. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Antônio Augusto Saraiva de Barros, engenheiro agrônomo e apicultor. Antônio, como é que funciona uma colmeia? Bom, uma colmeia de apis, né, que é a abelha europeia, italiana ou africanizada que nós temos hoje no Brasil, nós encontramos uma quantidade maior de abelhas africanizadas, né? Ela tem a rainha, o zangão e as operárias. A rainha é a única na colmeia que põe ovos fecundados, né, e vão surgir novas operárias. Ou elas põem ovos que não são fecundados e vão surgir os zangões. As operárias vivem pouco tempo, aproximadamente 45 dias. Elas fazem todo o trabalho de manutenção da colmeia. Além disso, coletam própolis e néctar e produzem geleia real. Elas também constroem os favos, que é a estrutura da colmeia. Os ovos da rainha são colocados dentro dos alvéolos. As operárias fazem um trabalho dentro da colmeia, dependendo ela vive em média 45 dias, as operárias, né? Nos primeiros dias de vida ela vai ela vai viver na colmeia, os 20 dias primeiros de vida. Ela vai fazer a segurança da colmeia, vai cuidar das larvas, produzir geleia real para alimentar as larvas e a rainha. Ela vai construir os favos, né? Vai coletar o própolis que vem do campo e usar na colmeia para várias coisas, né? Já o zangão tem uma função bem específica dentro da colmeia, a de fecundar a rainha. Depois que ela nasce, depois do terceiro, quarto dia de vida, ela faz voo nupcial, ela é fecundada por vários zangões, retorna para a colmeia e ela vai ter a vida dela dentro da colmeia, né? O zangão depois as abelhas eliminam, porque não vão ter mais nenhuma função dentro da colmeia. As próprias operárias tocam os zangões para fora da colmeia, que já tem uma rainha fecundada ali dentro, né? E essa rainha vai fazer todo o desenvolvimento da colmeia. 2 tipos de alimentos são fundamentais para o sustento das abelhas: o mel e o pólen. E tudo que tem açúcar ou frutose é usado pelas abelhas para a produção do mel, seja o néctar das flores ou até mesmo um refrigerante. O mel é um alimento energético, elas coletam, naturalmente elas coletam néctar, né, que tem alto teor de frutose e sacarose, né, elas trazem para a colmeia e elaboram o mel. E o pólen, que ela coleta das flores, traz na patinha para a colmeia, é um alimento de proteína, tanto para as abelhas como para nós, é rico em aminoácidos, em hormônios, né? E você tem alguma sugestão para o É o Bicho? Entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998 11 0260. Até a próxima semana! Hoje é dia do 5º capítulo da nossa série de reportagens especiais sobre a Copa do Mundo. E nós vamos contar a história do campineiro Silas, que vestiu a camisa da seleção brasileira nas Copas de 1986 e 1990. 32 anos depois da primeira convocação para a Copa do Mundo, ele ainda se lembra da sensação do momento em que carimbou seu passaporte para o Mundial que aconteceu no México em 1986. Quando eu fui convocado pela primeira vez, nós éramos 27 atletas, só 22 iam para a Copa do Mundo. E de janeiro a junho, antes da nossa ida para o México, o meu nome estava entre os 5 cortados. Mas o meu pai dizia 2 coisas para o meu irmão e para mim. A primeira, que você não tenha que, se você der sua palavra de honra para alguém, que você vá até o fim. Que você não tenha que assinar um papel para cumprir a sua palavra. O nome vale muito mais do que qualquer coisa. E a segunda coisa que ele dizia é que na tua vida e do teu irmão, a última palavra quem tem é Deus. Então, mesmo quando tudo estiver dizendo o contrário, treina como se já estivesse lá. Age como se você já estivesse lá. E foi isso que eu fiz e deu certo. No último jogo da preparação, estava 3-0 pra gente contra a Iugoslávia. O Zico tinha feito 3 gols já e ele saiu, faltando 4 minutos machucado. Eu entrei, eu não lembro se eu toquei na bola naqueles 4 minutos, mas o presidente da CBF, quando eu estava atravessando o campo para ir embora, ele me abraçou e falou assim: olha, eu já conversei com o Tele Santana, que era o nosso técnico naquela época, e por conta da sua atitude, você está na Copa do Mundo. Então, vale muito, né? E assim, quem estiver ouvindo, vendo a gente, faz o teu melhor e deixa depois as decisões para Deus.
Silas começou a ficar conhecido no futebol brasileiro a partir de 1984. Meio-campo, fez sucesso no time do São Paulo, jogando ao lado de Miller, Sidney, Careca e companhia. Na época, o time ganhou o apelido de Menudos do Morumbi, referência ao grupo porto-riquenho Menudos, que fazia enorme sucesso no Brasil. Nasceu em Campinas e o início no esporte não foi tão simples. Foi bem complicado porque os meus pais eles eram da Assembleia de Deus. Imagina, uma linha da igreja evangélica muito rígida. E eles não queriam que eu fosse para o futebol, até porque o meu irmão mais velho tinha saído de casa para ir jogar futebol. Então ele também teve que fazer esse meio campo aí junto com meu pai, porque a gente perdeu a mãe com 5 anos de idade. Então ele teve que, sim, convencer o meu pai de deixar, porque a gente também ia embora, né? Tanto que eu fui para São Paulo, para jogar no São Paulo, e meu irmão gêmeo foi para Marília. Aí depois dali, bom, ele faleceu, nós tínhamos 20 anos de idade, não chegou a ver a gente assim jogar muito como profissional, né? E muito menos a gente ter ido para fora do país. Eu fui para Portugal e o Paulo foi para o México. Bom, e depois nós rodamos esse mundo afora aí, mas o importante é que o que ele deixou, tanto de ensinamento como de cuidado, nós passamos para os nossos filhos. A segunda Copa foi na Itália em 1990. Foi nesse ano que ele marcou seu único gol jogando pela seleção. Na goleada por 6-0 em cima da Venezuela, vestindo a camisa 10, ele acertou a rede após passe de Careca. No currículo, Silas tem 37 jogos representando o Brasil. Foram 22 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a possibilidade de jogar pela seleção do seu país. Quer dizer, e se tratando de Brasil, onde geograficamente é um país grande, com muita gente e muitos jogadores. O Brasil aparece jogador todo o tempo, a toda hora, em todas as cidades. Então isso assim se torna mais difícil ainda. Então eu sou um agradecido, um eterno agradecido. Em 2004 se aposentou, estudou e se tornou técnico. Comandou diversos times, entre eles Grêmio, Flamengo e por último o campineiro Red Bull. Como esteve dos dois lados, analisou a seleção brasileira de 2018 e falou sobre seu estilo como técnico e como jogador. Eu acho que como jogador, quando troca muito, né? Eu acho que a questão do entrosamento fica assim, longe e fica difícil de acontecer. O que não está acontecendo com essa seleção, porque eles já estão juntos há bastante tempo. E como técnico, eu acho que a questão do individualismo. Eu acho que por ser Copa do Mundo, um gol numa Copa do Mundo representa 30 gols num campeonato qualquer. Então, que de repente, se ficar lá cara a cara com o goleiro, mas tiver um companheiro numa posição melhor, que faça esse passe, porque são 210 milhões de brasileiros, fora os estrangeiros, que estão torcendo para a seleção. Para o craque, o time brasileiro esse ano ainda não é o favorito por falta de experiência, mas acredita que há esperança de que o tão esperado Hexa possa chegar. Eu acho que dá. Eu acho assim que está sempre entre os 5 favoritos. Mas assim, eu diria que a França leva uma pequena vantagem, depois Brasil, Alemanha, Espanha, Argentina e Portugal. Você que está nos assistindo pode enviar um vídeo de 20 segundos mostrando fotos ou o próprio vídeo como você se prepara para a Copa do Mundo. Você enfeita a casa, em dias de jogos do Brasil faz um churrasco, uma festa ou assiste tranquilo apenas com a camisa da seleção. Mande vídeo ou foto pelo WhatsApp, número 99811 0260 99811 0260 e nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia. Não esqueça de gravar com o celular na horizontal, escrever o seu nome, bairro e cidade. Amanhã, Ponte Preta e Guarani entram em campo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes vão em busca da 2ª vitória consecutiva. Neste sábado, às 4h30 da tarde, o Guarani recebe o Vila Nova no Brinco de Ouro
em busca da permanência entre os 10 primeiros colocados da competição. O técnico Humberto Louser ganhou o reforço de 3 atletas que estavam no departamento médico: zagueiro Felipe Maia, o meia Rondinelli e o atacante Anselmo Ramon. O Bugre está a 2 pontos do G4. Às 9 horas da noite, a Ponte Preta enfrenta o Brasil de Pelotas fora de casa. O técnico João Brigatti pode repetir a escalação pela primeira vez. O atacante André Luiz, artilheiro da Macaca com 4 gols, viajou mesmo com dores no pé. Uma vitória pode aproximar a Macaca do G4. Começando pelo Guarani, que joga à tarde, duelo complicado. O Vila Nova é o 7º colocado com 14 pontos e o Bugre vem logo atrás na 8ª posição com 13 pontos. Vimos na reportagem que Humberto Louser ganhou o reforço de 3 atletas, Felipe Maia, Rondinelli e Anselmo Ramon, e tem a volta do lateral direito Lennon de suspensão. Torcedor bugrino, ingressos nas cabeceiras R$20 a inteira e 10 a meia entrada, na vitalícia e tobogã superior R$40 e R$20 e no tobogã inferior R$60 e 30 a meia entrada. E às 9 horas da noite, a Ponte Preta vai a Pelotas enfrentar o Brasil. A Macaca é a 13ª colocada com 11 pontos e o Brasil de Pelotas é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 10 pontos. Também confronto direto, hein? Na segunda-feira a gente conta a história dessas 2 partidas. E neste domingo, dia 10, às 7 horas da manhã, acontece a 8ª meia maratona Pague Menos Campinas. Largada na Avenida Francisco Glicério, o kit de corrida é uma camiseta, um número aqui para o peito, chip de cronometragem. Boa sorte a todos os participantes. Essa edição fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.